Hoje eu vou falar sobre um incômodo pessoal meu, que eu tenho, e uma visão que a população em geral também tem, é tentar desconstruir isso. Muitas vezes as pessoas utilizam palavras por ignorância mesmo, por falta de conhecimento ou também pela ignorância de ignorar o fato correto ou a maneira correta a como se referir sobre nós, povos indígenas. Eu ouço por aí muitas pessoas perguntando se eu sou índia, se eu moro em uma tribo, e até mesmo jornalistas cometendo esse erro em matérias e também veículos de comunicação usando os termos índio e tribo. E a gente vai entender quais são as palavras adequadas e por quê. O termo índio significa no dicionário um elemento químico que é encontrado na tabela periódica e que é transformado em metal. Quando manuseado, ele pode se transformar em um metal. Então isso nada tem a ver com nós indígenas, que é o termo adequado e o mais correto para se referir a nós, povos indígenas, aqui no Brasil, como indivíduos. Indígena significa, no dicionário, já tem aí esse significado. Isso significa originário, pertencente à origem, pertencente a algum lugar originário. Então, nós somos povos indígenas. Falar índio é ofender. Por quê? Esse termo ele foi, durante muito tempo, usado para construir um estereótipo dos povos indígenas e alimenta esse estereótipo. E a gente se sente de fato ofendida. Minha mãe, por exemplo, escondeu por muito tempo que era indígena por causa dessa visão estereotipada das pessoas que tinham sobre povos indígenas. E aí, esse termo alimenta esse estereótipo, ofende a nós, indígenas, e a palavra correta e respeitosa para se referir a nós como indivíduos é indígena, que significa originário. Então não cometa mais esse erro. O termo tribo, ele também não se aplica a nós, povos indígenas, quando a gente fala em território, em localidade, onde nós moramos, a que povo pertencemos. Quando a gente quer falar sobre a minha origem, eu sou do povo Runicuim, da região do Acre. O meu povo, a minha etnia é Runicuim, e não qual a minha tribo, mas qual o seu povo, você pode perguntar. Quando a gente fala em território, em localização de aldeia, a gente também não fala tribo, a gente fala em aldeia, comunidade, território indígena, para localizar aonde nós vivemos e não tribo. Tribo não tem a ver com a nossa cultura, não tem a ver com a nossa diversidade, é colocar todo mundo numa caixinha como se todo mundo falasse a mesma língua, tivesse os mesmos modos e o mesmo jeito de viver e ser. E não é assim. A gente tem uma diversidade imensa de línguas, de cultura, de costumes diferentes. Então, por isso, esses termos não devem ser mais utilizados. Agora, por que alguns indígenas mais velhos ainda utilizam esses termos? Porque eles foram condicionados a usar esses termos por colonizadores, por pessoas que, por exemplo, viveram em cativeiro, como o meu povo, na época da extração do látex, da borracha. Então foram condicionadas a falar essas palavras, também se reconhecerem como para alimentar um estereótipo. E o que nós estamos fazendo agora é desconstruir tudo isso e trazer de fato a realidade e o que nós somos na realidade, para que todos entendam. Então, se referir a nós, povos indígenas, como índios, e falar dos nossos territórios, dos nossos povos, como tribo, não é o mais adequado e nos ofende. Então, agora que você já sabe, eu espero que você tenha compreendido e possa compartilhar essa informação com outras pessoas ao seu redor. E se você ver alguém falando dessa maneira, da maneira incorreta, você já sabe qual é a certa e pode ajudá-la.